Disruptivo é o que tem a capacidade de interromper ou alterar um curso normal. Olá, Fênix, como você está? Eu espero e realmente desejo que você esteja muito bem ou no caminho de. Você está ouvindo um áudio da Jornada da Fênix. Por aqui, Suzane Diniz. Eu sou treinadora de performance cíclica. Acima de tudo, eu sou mulher, eu sou esposa, eu sou mãe, sou gente. Eu sou gente que treina gente, gente real, que acerta, que erra, mas que está buscando sempre evoluir, progredir. E aqui nós treinamos juntas fazer os básicos bem feitos no dia a dia. Básicos, conjunto de ações simples, práticas e que são para ser feitas no dia a dia, sem treinadas. E essa constância, esse treinamento nos levam do caos à leveza e nos trazem mais leveza nos inevitáveis momentos de caos. E hoje é dia de montar o treino semanal da letra A do nosso fazer os básicos bem feitos no dia a dia, a de alimentação consciente. Lembrando que nós estamos no ciclo da transformação, transformando ações antigas que, ok, nos fizeram sobreviver, nos trouxeram até aqui, mas que não servem mais para a vida leve. E nos capítulos anteriores de alimentação consciente, nós vimos que a alimentação consciente não é só sobre comida, e sim sobre tudo o que você consome. A questão é se te nutre ou desnutre. A diferença é se te alimenta ou não te alimenta. Outra pedra fundamental é o Mindful Eating, sobre comer com atenção plena, perceber o que se sente antes, durante e após a refeição, degustar com presença o que você está comendo. E se você treina a atenção plena, você fica mais consciente aos gatilhos e entende o que está por trás da vontade de mastigar, ou ficar nas telas, ou ficar zapeando na rede social, ou ficar assistindo uma série atrás da outra, mesmo sem perceber o que está passando por lá. Você percebe os gatilhos. E percebendo esses gatilhos, você consegue encontrar saídas para suprir a necessidade que tem ali uma necessidade que ela não foi atendida, você consegue detectar e atender de uma outra maneira mais saudável. É sobre fazer o mínimo viável, um passinho pequenininho por vez, faz o mínimo que funciona. Esse mínimo viável é esse básico, essa pontinha pequenininha na direção certa, fazem milagres. Outra pedra fundamental da nossa alimentação consciente é o consumo de água. E como que a gente percebe o consumo de água? Vamos da maneira mais simples. Tem exames elaborados que te trazem isso, mas vamos da maneira mais simples. Olha a cor do seu xixi. O xixi ele precisa estar um amarelo bem clarinho, quase transparente. É esse tanto. A exceção é o xixi quando você acorda, ele fica um pouco mais escuro mesmo, mas a primeira coisa é beber um bom gole d'água assim que acorda. E no áudio anterior, nós vimos uma pedra que nós construímos, que foi sobre todo mundo erra, ponto. O que você faz e como você conversa com você depois que você erra é que é um divisor de águas da vida leve. E hoje nós vamos falar sobre um assunto, Fênix, sobre um assunto que eu pensei tanto sobre esse assunto, eu falo, não falo, como é que eu falo, mas é um assunto tão complexo, tão desafiador, mas vamos lá. Nós vamos falar de disruptivo. Que é isso? Disruptivo é o que tem a capacidade de interromper ou alterar um curso normal. Por que, Suzane? Por que você está falando isso? Você já ouviu falar de disruptores endócrinos? Ou desreguladores endócrinos? Vamos falar sobre isso. São substâncias químicas que interferem no sistema hormonal. Eles imitam os hormônios naturais. Assim, eles alteram a forma natural de comunicação do seu sistema endócrino. O sistema endócrino são os seus hormônios, é uma cascata de hormônios que tem dentro de você, que quando acontece o hormônio A, vai acontecer o B, depois vai acontecer o C, e aí na sequência acontece o D, o E, o F, e se acontece dessa forma, vai por esse caminho, é uma cascata. Então o sistema endócrino ele funciona de um jeito tão, é uma engrenagem tão fina, e altera, mas Suzane, o que isso tem a ver com alimentação saudável?
Isso tem a ver com o que a gente consome. E aqui é o que a gente usa na nossa casa para limpar a nossa casa. É o que a gente usa para passar no nosso corpo de cosmético. É o que a gente usa para escovar os nossos dentes. É o que a gente usa para passar na nossa axila. É o que a gente usa para nos perfumarmos. Ah, são tantas questões. Pois é, então vamos lá. Um passinho de cada vez. Vamos começar nesse assunto. O que são esses disruptores endócrinos? São substâncias químicas externas que não tem no seu organismo, que podem causar alterações nesse sistema endócrino. E elas são absorvidas por ingestão, algumas coisas que tem nos alimentos que você come, por absorção, algum creme que você passa, ou a água que tem, como está a sua água, ou pelo cheiro, o produto de limpeza que você usa, o perfume que você usa. E isso afeta profundamente nas crianças. Foi feita uma pesquisa entre 2012 e 2013 com xixi de 300 crianças entre 6 e 14 anos. E foi foi percebida a presença dessa substância muito maior na região norte e nordeste, mas em todo o Brasil tem. E que substâncias são essas principais que afetam o nosso sistema endócrino? São os parabenos, o fitalato, o bisfenol. E essas substâncias, os fitalatos, eles estão, por exemplo, em material de limpeza, em tinta, nas carnes processadas, no leite, nos derivados do leite, dentro da embalagem, a embalagem de plástico ou então aquelas embalagens que tem um filme plástico por dentro também tem em algumas embalagens. O bisfenol, ele é encontrado em enlatados, em bebidas engarrafadas, principalmente nas garrafas de plástico. Como que a gente tem garrafa de plástico, né, Fênix? E temos também os parabenos. E aí é o grande aqui da questão, que foi aí que eu fui olhando e mudando muita coisa na minha vida. Os parabenos estão nos produtos de beleza, a grande maioria, e tem uma gama infinita de diferentes parabenos. E tem também nos papéis, para deixar o papel branco, e aí vem o papel higiênico, que é um grande desafio, mas o papel higiênico também tem, e alimentos processados. Tem a ver, os parabenos são essencialmente conservantes. E o que vai acontecendo? Porque, Suzane, mas eu uso há tanto tempo e não aparece nada, não acontece nada. Pois é. O que acontece é uma contaminação de baixo nível, só que de longa duração. E essa forma de exposição crônica por substâncias hormonais sintéticas não tem precedentes na nossa história evolutiva. Vão se percebendo alguma coisa ou outra e não se tem noção. Já tem algumas pesquisas agora aparecendo já há um tempo e tem se falado mais. Se você for pesquisar agora, Fênix, você vai achar algum material sobre isso. Mas como é que funciona isso? Por que eles afetam o sistema endócrino? O sistema endócrino funciona como chave e fechadura. A chave, ela é específica que entra naquele espaço da célula. Só que o disruptor endócrino, ele parece uma parte desse hormônio, ele parece uma parte dessa chave fechadura, e ele encaixa nesse lugar da célula. E aí o hormônio está lá, circulando e quer entrar na célula, mas ele vê que aquele espaço lá já foi ocupado. Então o seu corpo entende que ele precisa produzir menos ou de forma diferente esses hormônios. E a sua célula que encaixou aquele hormônio diferente, ela tem uma resposta alterada. Isso está nas duas imagens que eu passei para vocês. Deem uma olhada depois com calma sobre isso. E segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, existem cerca de 800 compostos químicos suspeitos de interferir no sistema hormonal. Só que essa maioria está sendo submetida ainda a estudo, precisa comprovar para poder retirar do mercado, e é complexo. Só que enquanto isso continua, a ciência, como ela funciona, eu entendo muito bem de como ela funciona, já vim desse meio, demora para chegar, Fênix. É muito desafiador fazer ciência, tem muitos pormenores que tem que ser aceitos e colocados para que realmente a pesquisa científica seja de valor e realmente seja replicável, e enfim, aí é um outro assunto de como funcionam as pesquisas científicas. Mas enquanto isso está acontecendo, é uma opção, você vai continuar sendo cobaia? Porque a indústria farmacêutica faz mais ou menos isso. Porque o importante é funcionar, o importante é salvar vidas. E eu pus uma interrogação bem grande aqui, será? Bom, eu vou falar de mim.
o caminho que eu tenho seguido e é o que eu tenho feito. Por isso que eu me apego tanto à natureza, eu olho a natureza, eu olho o que está funcionando há milhões de anos e está lá. Porque eu acredito na sabedoria da natureza. E eu olho bastante os povos originários. Você lembra que lá no começo do curso, eu fui fazer um curso de fitoterapia indígena? Pois é, eu fui entender como é que os indígenas fazem isso há tanto tempo. E sim, a indústria farmacêutica também está de olho nos indígenas, só que vai trabalhando de uma forma diferente, a gente já vai falar. Mas é esse pontuar, eu tenho olhado a sabedoria da natureza, dos povos originários. Pensa, quem você acha que está mais comprometido com a manutenção da vida e do planeta? Os povos indígenas, que estão lá e querendo manter a natureza, ou a indústria farmacêutica que quer lucrar? Bom, e falando em lucro, por que você fala tão pouco desses ingredientes naturais, Suzane? Se isso é tão assim, por que você fala tão pouco? Simples, porque as empresas visam lucro. Ponto. E existem vários níveis disso. A indústria, ela cria um novo ingrediente sintético. Sabe por quê? Porque dá para patentear. Produto natural não se pode patentear porque ele já existe. Não dá dinheiro o produto natural. Então, a indústria ela mexe um pontinho lá no que é natural, vira algo sintético, testa em animais ali por pouco tempo, aí já tem toda aquela crueldade animal. Ok, funcionou, vamos lá para o mercado, testa no mercado e se der alguma reação a gente retira o produto. Só que isso não se considera, em geral, a interação desse ingrediente com os outros ingredientes e com o corpo humano e com outros infinitos elementos. É só lançar novidade, novidade, alta tecnologia, super high-tech, master blaster e o na nanopartícula não sei das quantas. Pois é. Aí eu tenho royalties. E essa molécula vira uma molécula privada, porque eu inventei através de pesquisas científicas e parará, parará, parará. Então as outras empresas precisam pagar royalties para essa empresa original, para o laboratório criador. Pronto. É sobre essa cadeia. E eu não vou discutir se isso está certo ou está errado. Eu não vou falar sobre o capitalismo. E assim, eu vejo a beleza em tudo. Só que eu tento encontrar um caminho mais harmonioso, mais equilibrado. E aí, Suzane, o que você faz com tudo isso então? Qual que é a sua experiência no processo? Eu vou falar da minha experiência. Quando eu fiz boa parte das minhas mudanças, elas foram intuitivas. Muitas coisas eu mudava porque eu percebia já o meu corpo. Outras coisas eu fui percebendo que, cara, realmente aquilo fazia mal pro meu corpo. Desodorante, esmalte, eu já não pinto as minhas unhas desde 2019. Só que tudo isso eu fui fazendo ajustes, inclusive no meu casamento, como é que era isso pro meu marido, o que ele achava. Eu não sei se eu já falei por aqui, eu já falei em outros lugares. Maquiagem, eu tenho um uso muito reduzido de maquiagem, eu tento não usar maquiagem. Perfume eu já não uso mais, eu uso óleos essenciais, mas também tem que ser olhados com muito cuidado, porque óleos essenciais, a extração da natureza também tem uma forma específica que é feita. Então eu vou andando no caminho do meio. E como eu queria, Fênix, ter esse áudio que eu já estou passando para vocês, observa, veja, como eu queria ter alguém para poder trocar, para poder conversar sobre isso. Quanto tempo eu pesquiso e eu olho, eu continuo pesquisando e eu continuo fazendo. Então, essa é a minha experiência. Só que assim, tem que funcionar. No caso do desodorante especificamente, quando eu comecei, funcionar é não ter odor na axila. Os primeiros não funcionavam. E aí eu fui fazendo ajustes e procurando daqui, testando dali, vendo o que funciona. E eu ainda estou na busca de uma série de produtos. Sabonete é outra questão que eu tenho olhado profundamente. Eu já não uso mais shampoo normal, eu uso shampoo em barra, condicionador em barra. Eu uso muito óleo de coco, mas enfim, aí vai dar pano para manga. A gente vai conversando nessas outras possibilidades depois, ou em outros encontros, outros cursos. Agora é o treino. A primeira pergunta é: o que você vai fazer com todas essas informações sobre disruptores endócrinos? O que você vai fazer? Porque uma vez que a gente vê, uma vez que a gente sabe, não dá para dessaber nem desver. Eu não sou dona de nenhuma verdade. Pesquisa, teste, experimente, pensa, pergunta para o seu coração. E o outro treino é mantenha o olho no seu radar da Vida Mais Leve 360, aqui na área de alimentação consciente. E entendeu por que alimentação consciente não é só comida? O que a gente faz limpa a nossa casa, o que a gente passa no nosso corpo
também faz parte de alimentação. E aí, como é que está a sua roda? Como é que está a roda traseira? A sua tração, como é que está a tração? Como é que estão as últimas ações da sua semana em alimentação saudável? Essa é a roda traseira. E a roda dianteira? Para onde essa roda está indo? A direção, como é que está a direção? Está indo para onde você quer? Como você quer? Está alinhado? O que você vai fazer com essa informação nova que você recebeu? Se é que é nova para você. O outro treino, haja com mais autocompaixão. Foi o que nós falamos no áudio passado sobre autocompaixão. Quando você erra, quando você está cansada, quando você não consegue ainda, o que você faz com isso? Autocompaixão. Isso vai reduzir muito sua fome emocional, aquele comer compulsivo de coisas doces e gordurosas no final do dia. Compaixão é um dos remédios. E lembre-se, ao retirar uma ação viciosa, observe e coloque outra ação mais saudável no lugar. Como tem sido esse tópico dessa troca de ação viciosa por ação mais saudável? Como pode ir melhorando? E sempre pergunte que tipo de fome você está sentindo. Tenha consciência antes de comer, assistir, ficar vendo série. Pergunte. Pergunte para sua emoção. Beba água, beba um chá, faça a RPM antes de comer o pote de sorvete, ou vá comer no pote de sorvete com consciência, sentindo gosto. É sobre treinar, gostar de habitar em você. E aí, quem é que quer ter disrupção, ter uma disrupção saudável com a vida? Quem é que quer? Então faça ser mais leve e o melhor possível agora. E bem, inspira, expira e vem. Só vem. Um grande beijo e até a próxima.